Olá, alunos de Geografia do sexto ano A. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. Já estamos na quinta aula de Geografia e nós vamos precisar do livro de Geografia na página 234 e no teu caderno de Geografia para a gente corrigir a atividade anterior, certo? Que é a professora Jéssica Almeida. Vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos fazer a correção do exercício que eu passei na aula anterior, que foi o exercício da página 232. Então, vamos lá. Primeira questão tinha dizendo assim: como podemos diferenciar paisagens antrópicas ou humanizadas e paisagens naturais? Exemplifique. Então, eu quero saber qual a diferença entre uma e outra. Paisagem antrópica. Antrópica pode ser chamada também de paisagem cultural, paisagem social ou paisagem humanizada. Qualquer um desses nomes se refere ao mesmo tipo de paisagem. Paisagens antrópicas são aquelas que foram modificadas pela ação humana. Os cultivos, que são as plantações, porque para eu plantar arroz, por exemplo, eu tenho que desmatar aquela área original para plantar o arroz, para plantar cana. Aqui em Palmares nós temos uma vasta plantação de cana. Mas a cana não faz parte da planta original daqui da nossa região. Nós vivemos na região de Mata Atlântica e a cana-de-açúcar não faz parte. Então nós precisamos, as pessoas, os donos das usinas, derrubaram a floresta original para plantar cana. Então a gente chama isso de cultivos. Os cultivos, que são exemplos, edifícios, avenidas, asfaltadas, etc. E as paisagens naturais são aquelas que não sofrem a alteração humana, que é a vegetação nativa não transformada pelo ser humano. Ah, professora, perto da minha casa tem uma praça cheia de árvores, mas quem plantou a árvore foi o órgão que fez a praça. A praça não tinha nada, plantaram árvores, aquele ambiente, aquela paisagem natural, não. Mesmo tendo elementos naturais, ela é considerada uma paisagem antrópica, porque foi o ser humano que plantou, certo? Segunda questão. Leia a frase a seguir e faça o que se pede. A paisagem existe através de suas formas criadas em momentos históricos diferentes, porém coexistindo no momento atual. Aqui está a fonte dessa frase. O que você entende por formas da paisagem? Essa resposta é uma resposta pessoal. Você vai falar com as suas palavras. Eu vou colocar aqui aquilo que é um elemento, de formas da paisagem, mas você pode classificar com sua palavra, contanto que esteja nesse mesmo contexto. São os elementos naturais, culturais, que compõem a paisagem, e algumas são mais velhas, outras mais recentes. Então eu posso dizer que as formas das paisagens são formadas por elementos naturais, por elementos culturais, algumas foram feitas recentemente, outras mais antigas, algumas têm mais interferência humana, outras têm menos. Então a gente pode falar com nossas palavras o que é a forma da paisagem. Letra B. Dê exemplos de formas da paisagens criadas em momentos diferentes que coexistem no momento atual. Também uma resposta pessoal. Aqui eu coloquei um exemplo. Um prédio antigo próximo a um prédio recém-construído. Um exemplo aqui em Palmares, que eu acho bastante interessante, é o prédio da Predileta. Se você for na praça olhar para a Predileta, aquela menorzinha, do lado, é um prédio bem antigo. Se você olhar para o primeiro andar dela, é bem antiga a fachada. Já o prédio maior da Predileta é um prédio enorme e novo, com uma estrutura totalmente nova. Então a gente consegue ver dois prédios diferentes da mesma empresa, só que foram construídos em momentos diferentes. Terceira questão.
Cite alguns motivos que levam as pessoas a modificar um espaço natural. Essa também pode ser uma resposta pessoal, mas basicamente a necessidade de construir moradias, escolas, hospitais, rodovias, a necessidade de plantar, de criar animais, de criar espaços de lazer para a população e etc. Então, todos os motivos que uma pessoa tiver para modificar aquele território, você pode colocar nessa resposta do terceiro. Quarto, em dupla, escolha uma paisagem do entorno da escola para observar. Então, você vai observar sozinha. Não coloquei, aqui tem em dupla, mas como estamos no período de pandemia, vamos fazer individual. Vamos observar ao entorno da escola. Faça uma lista com elementos naturais e outra com elementos culturais da paisagem. Ao redor do Jaime de Castro, qual é o elemento natural? A gente pode citar algumas árvores, a luz do sol, as nuvens. Outros elementos culturais são as casas, os postes, os prédios, os carros, a rua em si, a Praça Santo Amaro ali próximo, tem igreja, tem vários elementos culturais que a gente pode citar aqui. Letra B. Selecione os elementos da paisagem escolhida que mais chamam a sua atenção. Então, desses elementos aqui, você vai citar uma aqui. Letra B é bem pessoal. Eu coloquei aqui um exemplo. O fato de ter bem mais elementos culturais do que elementos naturais é um fato que chama a minha atenção. Então, a gente pode ver que ao redor da escola nós temos muito mais prédios, praças, ruas, do que elementos naturais, que são as árvores. E a gente sabe que o nosso planeta precisa muito das árvores para a produção de oxigênio. Então, a gente tem um déficit muito grande desse material ao redor da nossa escola. Apesar de ter aquele terreno inteiro, né, no fundo da escola, cheio de plantas. Mas ao redor, na parte de moradias, nós vemos muito pouco. Letra C. Imaginem essa paisagem daqui a alguns anos e respondam as questões. Que elementos da paisagem atual seriam mais transformados? E como? Eu acredito que é uma resposta também bem pessoal, mas eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, as casas com as reformas que as pessoas fazem para viver, né? Ao lado da escola nós temos uma construção em andamento desde o começo do ano. Então a gente vê que cada pessoa no seu tempo, dependendo da sua condição, consegue modificar alguma coisa na paisagem. Quais são os elementos da paisagem atual você acredita permanecer como estão e por quê? Você também vai dar a sua resposta pessoal, mas coloquei aqui uma como base. Quase nenhum elemento, não é isso? Porque o homem faz muita modificação na paisagem o tempo todo. Quinta questão. É possível observar uma paisagem por meio de fotografias. Observem novamente as fotos das paisagens que ilustram o capítulo e respondam, na opinião de vocês, qual das paisagens houve maior interferência humana e por quê? Então, esse capítulo inteiro está cheio de fotografias. Então, você vai escolher uma dentre elas que foi bastante modificada pelo homem. Você vai colocar a fotografia da página tal, porque ela tem muitos prédios, muitas ruas, muitas avenidas e mostra realmente como foi que o homem interferiu no ambiente. Então, você vai escolher, no caso, a que você quiser, a que você desejar. Sexta questão. O espaço geográfico, como também as paisagens, podem revelar as desigualdades sociais. Além das fotos que você observou neste capítulo, que mostram desigualdades sociais nas paisagens, os mapas de um bairro, de uma cidade, de um país ou de todo o mundo, e as tabelas podem revelar essa desigualdade no espaço. O quadro a seguir mostra as unidades da federação, os estados e o Distrito Federal, pelo rendimento médio das pessoas em 2017. É a renda per capita, por cabeça, por pessoa.
isto é, a renda média da população de cada unidade. O que é que essa tabela aqui do teu livro está mostrando? Vamos ler. Renda média per capita de 2017. De um lado vão estar as unidades de federação, que são os estados, né? A gente chama oficialmente o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Se é República Federativa, nós temos os estados como unidades da federação. Então, esses nomes, unidades de federação, se referem aos estados, certo? E aqui nós temos no livro o rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente, entre aspas, em reais. O que quer dizer isso? Eu tenho aqui o quanto cada pessoa, se é per capita, por cabeça, por indivíduo, ganha dentro de uma casa. Então vamos dizer que a casa tem 3 pessoas, então cada uma dessas pessoas vai ganhar esse valor aqui em reais. Então vamos supor que essa casa só tem uma pessoa, certo? Então vamos ver quanto é que elas vão ganhar. No estado de Rondônia, cada pessoa ganha R$ 957. No estado do Acre, cada pessoa vai ganhar R$ 769. No estado de Amazonas, cada pessoa estava ganhando em 2017 R$ 850. Em Roraima, cada pessoa estava ganhando R$ 1.006. No Pará, cada pessoa estava ganhando R$ 715. No Amapá, cada pessoa estava ganhando R$ 936. No Tocantins, R$ 937. No Maranhão, R$ 597. Veja a diferença. No Piauí, R$ 550. No Ceará, R$ 824. No Rio Grande do Norte, R$ 845. Na Paraíba, R$ 928. Em Pernambuco, R$ 852. Em Alagoas, R$ 658. Em Sergipe, R$ 834. Na Bahia, R$ 862. Em Minas Gerais, cada pessoa dentro de uma casa ganhava R$ 1.224. No Espírito Santo, cada pessoa estava ganhando R$ 1.205. No Rio de Janeiro, R$ 1.445. Em São Paulo, cada pessoa estava ganhando R$ 1.712. No Paraná, cada pessoa ganha R$ 1.472. Em Santa Catarina, R$ 1.597. No Rio Grande do Sul, R$ 1.635. No Mato Grosso do Sul, R$ 1.291. No Mato Grosso, R$ 1.247. Em Goiás, R$ 1.277. E no Distrito Federal, R$ 2.548. Então, vamos observar que cada estado do Brasil tem um salário, uma renda diferente para cada tipo de pessoas. Então, vamos lá. Isso é uma média. O que é uma média? Eu vou ver o quanto todo mundo está ganhando e vou ver mais ou menos o quanto ganha por pessoa. Então, letra A. Quais as unidades de federação com maiores rendimentos médios? E quais as com menores rendimentos médios? Então, a gente vai ver qual é o maior. O Distrito Federal, 2.548, né? São Paulo, com 1.712. E o Rio Grande do Sul, com 1.635. Então, de todos, esses são os maiores que a gente consegue encontrar. E com o menor rendimento, a gente consegue identificar o Maranhão, com R$ 597 apenas. Alagoas,
com R$ 658 e o Pará, aqui o Pará, R$ 715. Então a gente consegue perceber que as pessoas que vivem no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio Grande do Sul estavam ganhando bem mais do que as pessoas que viviam no Maranhão, em Alagoas e no Pará, dando uma diferença social muito grande, não é isso? Então a gente consegue imaginar que as paisagens desse lugar seriam mais avantajadas, mais belas, mais bem trabalhadas do que as paisagens desse lugar aqui. Letra B. Qual era em 2017 a renda per capita do estado onde você vive? Nós vivemos no estado de Pernambuco. Tá aqui, ó, Pernambuco ganhava R$ 852. Então, Pernambuco com um rendimento de R$ 852. Vamos agora para o nosso livro. Abram aí, lugar, território e região. Nós conseguimos aqui, temos duas imagens. Se você olhar no teu livro, tá bem melhor de ler do que aqui. Então, eu aconselho você pegar o seu livro e dar uma olhada nessa imagem. Aqui é a Ponte Buarque de Macedo, no município de Recife, Pernambuco, num cartão postal de 1913. E aqui, essa aqui, é a Ponte Buarque de Macedo, no município de Recife, Pernambuco, em 2019, se não me engano. Então aqui, ó, é a mesma ponte, essa e essa. Você consegue ver diferenças, né? A gente consegue ver aqui a veste das pessoas mais diferente, o estilo das casas diferentes, tá vendo? As ruas diferentes, a condução diferente. Neste capítulo, você vai conhecer o significado de lugar, território, região e regionalização para a geografia. São conceitos com os quais provavelmente você já entrou em contato. Vai compreender que o conceito de lugar implica uma vivência, que existe várias maneiras de se regionalizar uma cidade, um país, um continente ou todo o mundo, e que um território sempre é uma parcela do espaço definido por um sujeito, um grupo, uma sociedade, e possui limites ou fronteiras. Para começar, vamos imaginar e vamos observar as imagens anteriores. Essa aqui. Olhando aí no teu livro, então aqui temos a primeira questão. Quais são os elementos naturais e culturais observados? Então a gente pode ver aqui as árvores como elementos naturais, né? O rio como elemento natural. E quais são os culturais? A própria ponte, os carros, né? Os prédios, que tem uma igreja, prédios, casas. Se o local não fosse indicado pela legenda, você conseguiria identificar que as imagens retratam a mesma área? Por quê? Você conseguiria ver que aqui é o mesmo lugar se não tivesse dito nada aqui nessa legenda? Eu mesmo não teria conseguido identificar, né? Porque a paisagem mudou muito ao longo do tempo. Acompanhe a leitura aí no teu livro Lugar. No dia a dia, é comum falar sobre o lugar que você ocupa em uma fila ou na sala de aula, ou no lugar onde estão guardadas suas roupas. Essa é a noção mais comum de lugar, como uma posição qualquer no espaço. No entanto, o conceito de lugar, quando estamos falando dos estudos geográficos,
tem uma conotação bem diferente de sua utilização mais comum. Quando se trata de geografia, lugar significa um determinado espaço no qual as distâncias entre as pessoas e objetos são mínimas. Nesse recorte, geralmente deparamos com pessoas que conhecemos e com quem nos relacionamos. Dessa forma, o lugar é um espaço repleto de afetividade, um local de vivência, uma localização familiar para algum grupo social. São exemplos de lugares: as ruas, as praças, as casas, os bairros, os prédios, as árvores, os morros, os rios, ou ainda as cidades que conhecemos bem, com as quais estamos acostumados. Então, em geografia, nós vamos ter lugar, não é a posição que você se encontra, certo? Como exemplo, qual é o lugar que está a tua roupa? A gente não usaria lugar em geografia. Lugar seria o lugar que estão as pessoas que nós convivemos, que estão memórias, que estão as cidades que nós conhecemos. Então, para a geografia, essa proximidade das pessoas, esse espaço que nós estamos frequentando, a escola, onde a gente encontra os amigos, onde a gente encontra os professores, onde a gente vive uma parte do nosso dia, né? Nossa casa, quando nós convivemos com os nossos parentes, na praça que você encontra seu amigo, sua amiga, a igreja que você vai e encontra as pessoas. Então tem aquele relacionamento com o espaço. Então o lugar vai ser, para a geografia, um espaço em que você tem algum tipo de afetividade, né? Um lugar de vivência, de convivência, onde você sempre está. Continuando a leitura aqui, um lugar pode ter um significado para uma pessoa e não ter para outra. Por exemplo, o local onde você aprendeu a andar de bicicleta pode ser um lugar importante para você, mas para outra pessoa pode não ter significado algum, né? Eu gosto daquela estrada deserta, porque ali eu aprendi a dirigir. Mas uma pessoa pode achar que aquele lugar ali é um lugar muito sem graça, que não tem nada, que não tem vida, que não tem espaço, que não tem movimentação. Então aquele lugar para uma pessoa é diferente para a outra. Um exemplo: eu gosto da escola porque lá eu tenho muitos amigos, lá eu tenho uma oportunidade de aprender, lá eu conheço os professores, lá eu cresci, me desenvolvi. Mas a pessoa que não estudou na sua escola não vai ter a mesma ligação com você, né? Com o ambiente familiar. Hoje, quando eu passo pela frente da minha antiga escola, eu sinto saudades, eu lembro das memórias, eu lembro do que eu vivi naquele espaço, né? Eu lembro dos amigos que eu fiz. Mas se eu passo na frente de outra escola que eu nunca entrei, que eu nunca participei, eu não sinto uma memória afetiva naquele lugar. Continuando aqui, o que é afetividade? Para começar, é a disposição para receber emoções ou experiências sentimentais. Então, quando o espaço mexe com o meu emocional, né? É um lugar que eu gosto de estar, é um lugar que me traz lembranças, é um lugar que estava minha família, a casa que alguém morou, um tio, uma tia, uma avó, um avô, que hoje já não é mais nossa, mas traz aquela memória, então nós trazemos como lugar. Assim, continuando a leitura, o lugar pode conter elementos naturais ou culturais, com os quais convivemos. É onde vivemos ou estudamos, onde exercemos nossa vida social, ou seja, as relações com amigos, colegas, parentes, vizinhos, conhecidos e etc. Ao ocupar esse espaço, podemos encontrar pessoas conhecidas, brincar e praticar outras atividades que não são permitidas em outros locais. Um exemplo, aqui a gente tem uma praça.
Aqui as pessoas estão andando de bicicleta, de patins, pedalando, correndo, fazendo atividade física. Isso aqui não seria possível, por exemplo, dentro de um prédio que tem apenas pontos comerciais, não é isso? É um prédio só com advogados. Eu tenho aquele prédio, cada sala é de um advogado diferente. Eu posso entrar lá para conviver dessa forma aqui, que eles estão vivendo nessa praça? Claro que não. Então aquele prédio para mim não vai trazer a mesma sensação do que a praça. Porque na praça ali eu estou encontrando meus amigos, estou praticando um esporte que eu gosto, estou ao ar livre. Então essa afetividade é importante quando nós expressamos noção de lugar. Na imagem acima, o bairro Centro Cívico em Curitiba, no Paraná, em 2017, observamos crianças e adultos usufruindo de um espaço público. As ruas são utilizadas para deslocamento das pessoas em seus carros. No entanto, esse espaço também pode ser utilizado para realização de brincadeiras e interação entre as pessoas, gerando uma afetividade característica do lugar. Então aqui a rua foi fechada para que esse tipo de brincadeira acontecesse. Então aqui se torna um lugar porque ele gera afetividade, memórias e lembranças. Lugar e paisagem. Talvez você tenha a impressão, pelo que aprendeu até agora, de que lugar e paisagem são a mesma coisa, mas há diferenças. O lugar, na verdade, é uma parte do espaço geográfico compreendida de dentro, ou seja, é o espaço com o qual nos identificamos afetivamente, onde vivemos nossas experiências pessoais. Já a paisagem pode ser considerada uma parte do espaço geográfico que nós analisamos de fora, de maneira objetiva como observadores. Ou seja, o lugar é onde eu gosto, onde me traz memória, onde eu já vivi, onde eu já passei por experiências, boas ou até ruins. Mas a paisagem, eu posso olhar qualquer foto de uma paisagem que eu nunca vi na vida e posso identificar suas características, como as imagens de um livro que nós vimos. Nós vimos bairros em São Paulo, nós vimos aldeia indígena, nós vimos moradias de lugares distantes, Maceió, Rio de Janeiro, Recife. São espaços que nós nunca presenciamos, que nós nunca vimos, mas que pode ser considerado paisagem, porque tem elementos culturais e elementos naturais. Eu vejo de fora, ou seja, eu estou analisando. Mas quando eu convivi naquele espaço, quando aquele espaço me traz um sentimento, quando aquele espaço vem à minha memória afetiva, quando eu estou dentro daquele espaço, para a minha memória, eu chamo de lugar. O lugar é sempre a morada de uma comunidade humana. A paisagem nem sempre existe no mundo. Paisagens não habitadas. Por exemplo, as polares no interior da Antártida. As desérticas, como no interior do deserto do Saara. As montanhas, como nas elevadas montanhas, sempre cobertas de gelo e etc. Ou seja, o lugar que não tem vida que não tem vida humana, que não moramos. Um exemplo, no deserto do Saara. Existem pessoas que passam pelo deserto, mas que não vivem em um lugar dentro do deserto, porque não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter como se defender dos animais que ali vivem. Então não há moradia fixa, não é lugar. É apenas uma paisagem. Nas geleiras, nos lugares de que é tão frio que ninguém consegue sobreviver, naqueles lugares não tem morada. Lugares muito altos que não tem tanto oxigênio, as pessoas não conseguem viver naquele lugar. Então ali aquelas montanhas não
habitadas por seres humanos, não é considerado um lugar, apenas paisagem. Continuando aqui a leitura. Também podemos falar em paisagens da Lua ou de Marte, mas esses lugares não são lugares de ninguém. Assim, todo lugar pode ser visto e descrito por um observador como uma paisagem. Mas as paisagens naturais não representam necessariamente o lugar de uma comunidade humana. Uma floresta fechada, que não tem ninguém morando, é lugar? Não, porque não é habitada, não traz memória, não tem espaços de lugares com afetividade, é apenas uma paisagem, eu posso observar. Agora, o meu bairro traz memória a mim? Minha rua traz uma memória para mim? Eu convivo, eu vejo meus vizinhos, eu brinco, eu ando de bicicleta, eu passeio naquele lugar. Traz memória? Sim. Então é um lugar. Esse lugar também pode ser paisagem? Sim, porque ele vai ter elementos naturais e elementos culturais. Então todo lugar é uma paisagem. Mas nem toda paisagem vai ser um lugar, porque para ser lugar precisa trazer memórias afetivas. Continuando a leitura. Em síntese, o conceito de paisagem parte da observação, da percepção, da contemplação e da análise. Lembra lá dos sentidos? Da visão, audição, paladar, tato e olfato. Nós precisamos desses sentidos para analisar uma paisagem. Enquanto o conceito de lugar parte da vivência, da identificação com os objetos, com as ruas, com as praças, com os rios e principalmente com as pessoas. Então, além dos meus sentidos, que eu vou usar o meu sentimento. Então, quando aquele lugar traz sentimentos, aquele espaço traz sentimentos, eu caracterizo ele como um lugar. Vivência e convivência inseparáveis entre si explicam o encantamento que o lugar exerce na vida das pessoas. Elas se mobilizam na defesa do lugar, seja reivindicando escolas, creches, postos de saúde, seja defendendo o meio ambiente, combatendo a poluição do rio, dos córregos, por exemplo. Quando eu tenho, por exemplo, na minha rua um buraco e todos os vizinhos se juntam para ir no prefeito e nos vereadores, nas secretarias da prefeitura, ver o que pode se fazer para ajeitar o buraco da minha rua. Por quê? Porque ali eu convivo, porque ali eu passo, porque eu gosto que a minha rua tenha um lugar agradável, porque eu sinto, eu vivo, eu participo das coisas na minha rua. Então, isso é um lugar. E nesse lugar a gente espera que ele seja agradável, Por exemplo, no meu bairro, que é um lugar que eu convivo, é o lugar que eu vivo. Eu gosto do meu bairro. No meu bairro eu ando, eu passeio, eu tenho amigos. Então, nesse meu bairro não tem iluminação. À noite é muito esquisito. Então, eu vou lutar para colocar postes de luz. No meu bairro não tem uma escola para ficar próximo. Todos os meus colegas têm que ir para outro lugar muito distante estudar, então vamos pedir para construir uma escola. Então nós lutamos pelo lugar, Nós que vivemos no lugar, sentimos afetividade pelo lugar, então nós vamos sim querer que ele seja um lugar agradável. Nesta imagem aqui, moradores do bairro São Benedito, no município de Cajamar, em São Paulo, reivindicando segurança e asfaltamento das ruas do bairro. Foto de 2018. Então, esse aqui é um lugar para essas pessoas. Você conhece o bairro de São Benedito? Já foi lá? Então, para você não tem afetividade. Para você não é um lugar. Mas para essas pessoas é sim um lugar. Agora é sua vez. Responda à questão:
número 1 e número 2 da página 236. Depois você vai tirar foto das respostas e enviar para o meu número no privado. Gente, não esqueçam de mandar para mim, porque eu vejo que tem muita gente assistindo o meu vídeo, mas não está respondendo a atividade. Se não responde, eu não sei quem foi que assistiu, não consigo identificar, você perde seu ponto, certo? A atividade é essa aqui, está logo abaixo da imagem. Primeiro, cite 2 lugares importantes para você e explique sua escolha. Pode ser sua casa, sua escola, a casa do seu amigo, a igreja, a casa da sua avó, um parque, uma praça, uma praia, qualquer lugar que você goste, e você vai dizer por quê. Segundo, imagine que uma pessoa passe 30 anos sem ir ao lugar onde viveu na infância. Ao chegar lá, encontra outra paisagem e outras pessoas. Seus amigos se mudaram e ninguém se lembra dela. Será que esse local continua sendo o lugar para essa pessoa? Justifique sua resposta, certo? São 2 respostas bastante pessoais. Você vai falar com as suas palavras e dizer o que é que está acontecendo aí, ok? Hoje você acha cansativo, porém, mais tarde receberá recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Acredite, nós somos capazes de alcançar todas as coisas que nós queremos se nós focarmos no que a gente quer. Não esqueçam de mandar para mim a atividade para não perder os pontos e a presença, tá certo? Tenham um bom resto de semana, bom dia para vocês, bons estudos e espero você na próxima aula. Um grande abraço.